A gente está ouvindo normal. Vai, ok. Pode continuar. Obrigada, professor. Nada, imagina. Então, a gente tem esses modelos de interação farmacocinética em que eles se diferenciam, né? Bem, pensando ainda nesse processo de interação, né, a gente pode ter, por exemplo, um fármaco, né, tendo um processo de interação no estômago, né, onde ele tem a característica de um ácido fraco, né, em que eu tenho a forma não ionizada, né, então, eu estou falando que esse fármaco com características de ácido fraco, ele vai tentar permear aquela membrana, né? E eu tenho uma interação de fármaco com fármaco, e o que acontece? No interior do estômago, o pH é ácido, né? E no interior da célula da mucosa gástrica, o pH é entre 7 e 7,4. Então, eu posso ter interações direto também com o sistema fisiológico, que vão ter maior dificuldade e podem gerar um produto ou a inativação até mesmo desses fármacos. Pensando na forma não ionizada desse fármaco com característica de base fraca, dentro do interior do intestino delgado, né, a gente tem um pH alcalino. E no interior do a gente tem, perdão, gente, um pH entre 7 a 7,4, né? Então, a gente acaba tendo uma base fraca no intestino, né? Então, fármacos que não têm uma forma não ionizada ou têm essa característica de base fraca teriam dificuldades ali de absorver, de serem absorvidos nesse órgão-alvo, tá? Então, a metabolização ficaria muito mais difícil. Bem, pensando agora, ainda nesse processo de absorção, agora com líquidos, né? Qualquer líquido pode ser absorvido, como seria esse processo, né? A gente tem aqui, eu gosto muito de gráficos, né? Deu para perceber, eu vou discutir eles com você agora. E qualquer líquido a gente pode utilizar, né? Qual é o caso do intraconazol? Por exemplo, o intraconazol ele só é solúvel no pH, né, menor que 3, então é difícil, né? Então, se ele ingerido em jejum com água ou Coca-Cola de 350 ml, como ficaria a concentração sérica desse fármaco, né? Por exemplo, o triângulozinho aqui é o meu controle, tá? A nossa reta aqui é o tempo e aqui a nossa concentração sérica, tá? E o tratamento é com o quadradinho. Então, o fármaco, quando ele foi tratado nesse paciente, quando foi tratado, olha a concentração dele. A gente consegue ver exatamente, né, aquele platôzinho que a gente tinha falado em relação à concentração sérica dele, né? Então, a gente já tem uma redução. Então, o platô dele, o máximo da concentração dele acaba sendo em 4 horas. E quando ele começa a ter uma depuração efetiva, a partir aqui de 6 horas, 7, e a partir aqui de 8 horas, a gente quase já não vê, a gente tem um decaimento do tempo de meia-vida desse fármaco drasticamente, tá? Bem, e aí pensando na ação enzimática dessa interação, né, e a gente pode ter esse fármaco, né, onde ele vai ter reações na fase 1, que podem sofrer a oxidação, a redução e a hidrólise, né, no retículo endoplasmático, em que eu tenho o metabólito sendo hidrolilado, onde a gente tem o ativo ou inativo, e que a gente, no final, acaba tendo reações de fase 2, através de um processo de conjugação. No final, eu tenho, então, o metabólito conjugado inativo, né? E se isso acontece dentro do meu citoplasma, né, eu estou dizendo que esse fármaco, quando ele tenta passar aqui, e dentro dessa fase, né, as reações de fase 1, oxidação, redução, hidrólise, por conta da atividade enzimática, eu posso, então, inativar o meu fármaco, né? Então, se eu tenho a presença das enzimas, interações da minha enzima nessas interações, ou tenho
por exemplo, um fármaco que tem contato direto com o alimento, com afinidade, que pode sofrer hidrólise e ele é absorvido, ele vai ser metabolizado ali no processo do citoplasma, a gente pode ter reações de fase 1 gerando a inativação do metabólito a partir de uma reação de oxidação, redução ou hidrólise, né? Então, eu tenho inativação. Ou se pode também acontecer a reação na fase 2 por um processo de conjugação. Bem, falando ainda dessa parte enzimática, né, a gente tem diversas enzimas que podem trabalhar ali, e pensando dentro dessas interações, do qual eu expliquei agora, eu tenho a indução, né, que podem acontecer, que eu vou aumentar a biotransformação do fármaco, né, ou a inibição, que eu aumento a taxa de toxicidade, né? E faço a redução do efeito terapêutico pró-fármaco, né? Então, eu posso, através da enzima, potencializar o processo de biotransformação e ter muito mais facilmente esse fármaco sendo conectado lá nos meus receptores, ou eu posso ter um efeito de inibição, né? Que eu posso, então, aumentar a toxicidade e ter uma redução, anulação ou inativação terapêutica, tá? Ainda sobre os tipos de interação medicamentosas, né, a gente deve considerar mecanismos de ação classificados como interações físico-químicas, né, interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, né, que é o que a gente já comentou e a gente está vendo até agora. Tá? Então, essas interações do tipo, interações medicamentosas do tipo medicamento-medicamento, é um exemplo dessas entre dois medicamentos diferentes, né, que vão ocorrer, por exemplo, como antiácidos e anti-inflamatórios, né, esses medicamentos antiácidos, por exemplo, eles vão diminuir a absorção dos anti-inflamatórios, né, então, vou reduzir o efeito terapêutico no final, né? E quando o paciente for iniciar o tratamento com anti-inflamatório, precisa se verificar, então, todos os medicamentos que ele utiliza, tá? Em especial os antiácidos. Quando eu tenho uma interação medicamentosa do tipo medicamento-alimento, por exemplo, o leite e os alimentos, né, lácticos, a gente pode reduzir a absorção de antibióticos, né? Então, por isso que a gente nunca indica o uso de leite junto com fármacos tetraciclinas, por exemplo, no momento da absorção, tá? Consequentemente, ele vai diminuir esse efeito terapêutico, tá? E a gente deve, então, orientar esse paciente para fazer a ingestão desse alimento 1 ou 2 horas, pelo menos, antes da administração do fármaco. As interações do tipo medicamento e bebida alcoólica, né? A gente tem as bebidas alcoólicas que podem aumentar a toxicidade hepática, obviamente, né? Como o paracetamol, se ele gera um dano na minha parte hepática, obviamente eu vou ter já um fígado com propensão para ter danos, né? E aí, quando eu penso nisso, o que me vem à cabeça, né? Poxa, se esse paciente ele é etilista, se ele faz uso de bebida alcoólica de uma forma muito exacerbada, ele tem muito mais propensão a gerar, então, uma interação medicamento-bebida alcoólica, tá? Quando eu falo das interações do tipo medicamentos e exames, eu estou falando que durante, por exemplo, o tratamento com amoxicilina, o exame de urina pode encontrar alterado, né? Indicando, então, uma falsa presença de glicose na urina. Vocês sabiam disso, gente? Então, é exatamente isso, tá vendo, Alessandra? Andressa, perdão. A gente tem a questão do uso da amoxicilina, ele pode induzir ali e gerar a presença falsa dessa glicose na urina, tá? E sempre que a gente for coletar qualquer tipo de exame, a gente deve verificar e falar qual medicamento a gente está fazendo uso e perguntar também ao paciente, né? Bem, em relação geral, né, a gente botou alguns anestésicos de ação periférica, como, por exemplo, o paracetamol e as interações dele. Então,
O paracetamol, por exemplo, ele tem ação direta com a varfarina, né? Por quê? Ele aumenta o efeito anticoagulante da varfarina e aumenta, então, gerando um potencial de hemorragia. A gente tem o paracetamol com anti-inflamatório, obviamente, ele tem um risco aumentado de sangramento. O paracetamol com álcool, né, como a gente falou, a hepatotoxicidade. O paracetamol com a fenitoína, fenobarbital, anticonvulsivantes, ele vai reduzir o efeito terapêutico do paracetamol e aumentar o risco de dano hepático. Então, será que vale a pena? Essas interações não estão valendo a pena, né? E aí a gente tem diversos outros fármacos, como, por exemplo, o paracetamol e a rifampicina, né? Ele pode ter uma maior hepatotoxicidade também, tá? Outro tipo, os anestésicos de ação periférica, agora falando da dipirona, né? A gente tem a interação medicamentosa entre a dipirona e a ciclosporina, que ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir os efeitos plasmáticos, tá? Da ciclosporina. A dipirona com interação direta com a furosemida e hidroclorotiazida por conta de inibidores da ECA, né? Eles vão reduzir o efeito então diurético e antihipertensivo. A dipirona e a losartana, ele pode gerar o quê? Uma hipotensão e aumento do risco de problemas renais, tá? A dipirona e o álcool, ele pode potencializar o efeito do álcool, então, bebi, deu dor de cabeça, vou continuar bebendo, o que pode acontecer, potencializar o efeito do álcool, tá? Além disso, a gente tem os anestésicos opioides, né? Em que, por exemplo, a codeína, o tramadol são geralmente prescritos em combinação com paracetamol, com ibuprofeno, né, a fim de produzir menos efeitos adversos do que por administração de uma única dose elevando do narcótico, né. A codeína mais o paracetamol é utilizado principalmente para tratamento de dores moderadas e severas, né, principalmente em pacientes alérgicos a anti-inflamatórios, né. E a interação desses medicamentos, né, desses opioides, são distintos e são diversos. Eu só vou citar um aqui, por exemplo, como o opioide e os anticonvulsivantes, né? Ele pode aumentar a analgesia do efeito sedativo e da depressão do sistema nervoso central, né? Agora, como a gente trata isso, né? Essa potência, esse aumento do efeito dos opioides quando a gente associa com outras classes medicamentosas, né? Isso acontece muito, em geral, em pacientes em tratamento de oncologia. Eles associam alguns outros fármacos, em especial quando esse paciente é em tratamento paliativo, para justamente dar conforto para ele, né? Bem, a interação também que a gente tem de anti-inflamatório não esteroidal, né, como, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno com lítio, ele pode aumentar a concentração do lítio no nosso organismo, tá? Esses anti-inflamatórios com álcool, ele tem um risco de sangramento gastrointestinal. Esses anti-inflamatórios com a varfarina pode aumentar o risco de hemorragia, tá? A interação ainda desses, né, como por exemplo a nimesulida e o álcool, né, ele aumenta o potencial e a lesão da mucosa gástrica, né? A nimesulida com esses diuréticos podem ter esses efeitos, então, antagônicos, né, causando aí a nimesulida com salicylatos, a gente pode afetar, então, os níveis séricos na nimesulida, exacerbando a sua resposta terapêutica, né? Além da gente ter, por exemplo, o diclofenaco com associação da paracetamol, que vai aumentar o risco de efeitos renais adversos, né? A gente tem o diclofenaco com a insulina, ele aumenta o efeito da insulina. O diclofenaco com a dipirona, ele aumenta o risco de úlceras, né? E hemorragias gastrointestinais. Bem,
Além disso, a gente tem uma outra série de outros inflamatórios, tá? Esse material está com vocês, é para fazer o uso e a consulta mesmo. Agora, falando um pouquinho dos antibióticos, né? Como, por exemplo, ampicilina, né? Com outros fármacos. Ele pode gerar, então, uma alteração gastrointestinal, uma nefrotoxicidade, né? A gente tem a azitromicina, junto com a digoxina, ela pode, então, por exemplo, gerar alterações gastrointestinais, hepatotoxicidade, cardiotoxicidade, dispneia, distúrbio da homeostase num formato geral. E aí, a gente fala, né, também dos antibióticos, alimentos, que a gente acabou de falar, doxaciclina, tetraciclina também, e a interação com cálcio, né, que vai diminuir o efeito desses fármacos, então, desses antibióticos, a gente não deve tomar nunca, né, o que a gente já falou agora há pouco, esses antibióticos, em especial, com leite, por conta da interação, né? A gente tem os anestésicos, né? Diferentes anestésicos que vão ter também essas interações. O diazepam, né? Os ansiolíticos também, eles têm essa interação. Por exemplo, o diazepam com o zopidem, ele vai aumentar o efeito depressor do sistema nervoso central. Outro, né, os antifúngicos, o cetoconazol, vamos dar uma olhada aqui, um bacana, ele pode dar atorvastatina, ele pode aumentar o efeito, né, do cetoconazol. Então, baseado com o que a gente faz o uso, o que a gente está fazendo, o tratamento terapêutico desse paciente, essa reação adversa pode ser desejável ou não, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho dentro da incompatibilidade. Antes da gente entrar dentro da incompatibilidade desses fármacos, né, dentro desse processo, vocês têm alguma pergunta? Por enquanto está tudo certo? Vocês estão conseguindo entender? Gente, vocês estão conseguindo tirar as dúvidas, vocês realmente estão tendo uma visão certinha, vocês estão com alguma dúvida, vocês estão gostando, vocês querem que eu volte em algum momento, retorne aqui para falar ali mais em alguma parte que eu passei, vocês não entenderam? Então tá, vou acreditar em Poliana. Então vamos embora. Agora a gente entrou na fase da incompatibilidade, né? Que é um outro desafio, um outro problema também em relação à diluição de medicamentos e instabilidade, né? Porque a incompatibilidade é um processo que também gera essa estabilidade pode afetar diretamente a esses medicamentos. Bem, então a incompatibilidade que eu me refiro, né, são aqueles quando a gente mistura o medicamento na mesma seringa, no mesmo equipo de soro, né, na via Y lá, ou em outros recipientes, né? E essas interações elas podem resultar em mudança das características organolépticas, que são caracterizadas por alteração de cor, turbidez, formação de cristal, floculação, precipitação, tudo que a gente já tinha falado, que no estudo de estabilidade a gente vê essas características organolépticas. Se eu tenho um processo de incompatibilidade acontecendo nessa mistura, nessa interação de medicamento com seringa, equipo, eu posso ter, então, um efeito indesejado e também gerar, então, até um dano à saúde ou até morte, né? Porque eu posso gerar novos compostos que podem gerar uma intoxicação àquele paciente, né? Eu posso ter mudança da atividade farmacológica, eu posso ter diminuição e inativação da atividade de um ou até mesmo dos ambos fármacos utilizados, né? Então, esse fármaco ele pode ser utilizado na via Y, não, esse daqui não. Então, a gente tem que ter essa atenção também, né? E esse tipo de interação representa cerca de 5 a 15% dos erros de medicamento. Olha só que coisa. Exemplo, né, dessas incompatibilidades, né? Um rótulo deslocado, ele pode ser também um
processo de incompatibilidade, né? Porque ele está fora dos padrões. Partículas estranhas, olha só, a gente tem um parafuso aqui dentro de um frasco ampola, né? Então, como esse frasco foi parar ali, como essa partícula, né, foi surgir ali no meio. Outros tipos de incompatibilidade, por exemplo, né, a clindamicina mais o ciprofloxacino, ele pode fazer a formação imediata de precipitado. Então, se eu associo esses dois antibióticos, eles vão gerar e vão fazer a formação de um precipitado, né? Outro, por exemplo, como a vancomicina ou omeprazol, ele pode gerar um precipitado branco em até 5 minutos. Coloco ali de imediato, não aconteceu nada, mas logo em seguida ele aparece ali, né? O imipenem, também com o fluconazol, pode fazer uma formação imediata desses precipitados, né? Além disso, a gente tem algumas estratégias que a gente pode adotar, então, para evitar esse processo de incompatibilidade, né? O primeiro momento, a primeira coisa que a gente pode fazer é sempre que possível evitar misturas, né, de medicamentos em qualquer tipo de recipiente, seja na seringa, no equipo, no soro, na via Y, tá? Caso essa mistura de medicamento não possa ser evitada, aí a gente precisa consultar a literatura em relação à compatibilidade entre esses fármacos, tá? Terceiro passo, né? Terceira estratégia é observar a diferença entre a estabilidade após a diluição e após a reconstituição desse fármaco, tá? Como eles mudam. Os fármacos que não possuírem essas informações sobre estabilidade devem ser administrados de forma imediata. Na dúvida, não coloca, não separa, faz a administração de forma imediata, tá? 5, né? Outra estratégia é observar que nem sempre os fármacos que são compatíveis na mesma seringa serão compatíveis em via Y, tá? Fatores que vão afetar, então, a estabilidade das infusões intravenosas, né? A gente já falou, a temperatura, então, o calor aumentado vai ter uma velocidade aumentada da reação na maioria das soluções, né? Geralmente, essas soluções são mais estáveis sobre refrigeração, né? A estabilidade da cefazolina, por exemplo, reconstituída 24 horas em temperatura ambiente e 96 horas sobre refrigeração, né? Uma vez que eu faço a reconstituição da cefazolina, ela é muito mais estável sobre refrigeração, né? Alguns dos medicamentos que, contudo, não devem ser refrigerados, por exemplo, é o aciclovir. Por quê? Acontece precipitação a baixa temperatura. Então, nem sempre colocar na geladeira também é a melhor opção, tá? Fatores que vão afetar a estabilidade de emulsões intravenosas, né, principalmente, a gente tem o pH, a luz, temperatura, as reações químicas, concentração, tempo, ordem de ativação e também o envase. Agora, dentro das soluções de eletrólitos, né, como, por exemplo, o cálcio versus os fósforos aqui, né, versus o fósforo, ele pode gerar precipitação, tá? Fatores que vão favorecer a precipitação. Olha esse modelo de precipitação aqui, ficou tudo leitoso, né? Ficou literalmente branco. A gente também tem um precipitado no fundo, né, que formando aqui várias areias, cristais, né? Assim, me lembra muito o manitol, né? Quando a gente faz aquele precipitado de cristal ao fundo. Esse precipitado aqui é uma incompatibilidade por conta da interação desses eletrólitos, tá? Então, eu interagi o cálcio com fósforo, olha só o que acontece, né? E aí os fatores que podem influenciar e favorecer a presença desses precipitados, né, é o aumento da concentração de cálcio, o aumento do pH e tempo de infusão, aumento de temperatura ambiente, o cálcio com cloreto também, tá? E com soluções maiores que 2,5%.
Aqui é um outro exemplo. Olha como ele ficou literalmente esse precipitado extremamente leitoso, né? Esse daqui a gente já vê uma diferença, né? A gente vê uma densidade maior na parte superior e a outra parte ainda turva, né? Mas não tão leitosa na parte inferior. Imagina fazer a administração desse fármaco, né? E aí, resumindo, né, eu trouxe alguns fármacos aqui, que nem a gente falou lá atrás, né, a diluição dele, né, por exemplo, a amiodarona, ele é feito por via direta, né, por via endovenosa direta. Então, o que que a gente faz? Dilui uma ampola em 10 ml de soro glicosado. Quando a gente vai fazer infusão contínua, diluir no mínimo 2 ampolas em 500 ml de soro glicosado. Qual a estabilidade dele? A concentração de 0,5 ml é estável por 5 dias à temperatura ambiente. Se eu tiver uma concentração mais elevada, não vai ter essa estabilidade. É compatível na mesma seringa? Não. Se está um X aqui, não é compatível, eu não posso misturar ele na mesma seringa com outro fármaco, né? E qual as incompatibilidades dele? Na mesma seringa, por exemplo, heparina, tá? Compatibilidade. Qual é a compatibilidade na via Y, né? Eu posso usar com dobutamina, dopamida, midazolam. E quais são as incompatibilidades em Y? Aminofilina, furosemida, heparina, né? Se ele tem incompatibilidade na mesma seringa, obviamente ele vai ter incompatibilidade na via Y também, tá? Lembrando que entre um e o outro é sempre importante a gente salinizar, manter acesso, tá? Manter uma solução fisiológica ali correndo nesse paciente. O bicarbonato, né, ele faz a diluição direta por via EV, é rápido, então é uma solução compatível com solução glicosada, fisiológica e ringue simples, incompatibilidade com ringer lactato, tá? Então a gente tem que ter atenção nessa situação do bicarbonato. Estabilidade dele, se é armazenado sempre a 20 e 25 graus, né, de preferência. Compatibilidade em seringa, não. Ele tem que ser feito de forma individual, né? Incompatibilidades na mesma seringa, metoclopramida, né? Compatibilidades em via Y, heparina, incompatibilidade, amiodarona, tá? Diazepam. A gente tem esse processo de diluição que pode acontecer, que eu já vi algumas vezes acontecer, né? Eles são incompatíveis em qualquer tipo de solução, tá? Mas se porventura ele for necessário realmente fazer algum tipo de diluição do diazepam, recomenda-se em algumas literaturas, né, é sabido ali que você pode fazer em soro glicosado a 5 ou 10, fisiológico, e no máximo uma ampola, tá, numa solução maior que 125 ml e de uso imediato, tá? Estabilidade, a gente não tem, é uso imediato. Compatível na seringa, só se tiver S-meditina. Acho que alguém levantou a mão. Alguém quer falar? Não? Compatível, então, em via Y, né, com dobutamina, fentanil. Incompatível, principalmente com complexo B, cefepime. Agora, a dobutamina, né, ela deve ser diluída, no caso, uma ampola em 50 ml de cloreto de sódio, glicosado ou ringue lactato. É uma solução incompatível com bicarbonato, estabilidade 24 horas em temperatura ambiente, né? Compatível na mesma seringa, heparina e ranitidina. A ranitidina está fora do mercado. Incompatibilidade na mesma seringa, ela não pode, né? Ela não apresenta incompatibilidades. Dopamina, ela pode ser diluída em 100 a 250 ml em soro fisiológico, glicosado, né? Ou 250 miligramas de dopamina em 500 na mesma solução, tá? Incompatibilidade, o bicarbonato, né? Estabilidade, 24 horas em temperatura ambiente, é compatível na mesma seringa com heparina,
Incompatível na mesma seringa, ainda não tem, né, nem nada descrito. Quando eu montei, eu não achei nenhuma descrição na literatura. É compatível em via Y com a amiodarona, incompatível com a insulina. A enoxaparina, né, não tem nada na literatura falando sobre a incompatibilidade na mesma seringa, claro que não, que ela vem preparada, né, na seringa exclusiva e separada. Incompatibilidades em Y, porque você faz geralmente em via subcutânea, né? E a diluição, ela não se dilui, ela já vem pronta, né? E soluções compatíveis com a enoxaparina, geralmente é o soro fisiológico, tá? A estabilidade dela é em temperatura ambiente, de 15 a 30 graus, e a gente sempre vai buscar proteger aqui do sol. A fenitoína, né, a diluição dela, caso necessário, né, a gente vai pegar uma ampola para 25 a 50 ml de soro fisiológico. A solução incompatível dela é a glicosada e o Ringer, né? A estabilidade dela é sempre manter em temperatura ambiente. A incompatibilidade na mesma seringa, não existem esses relatos na literatura. A incompatibilidade na mesma seringa, tá? Só se for a sulfilfentanil, compatível em Y com fluconazol e incompatível com cloreto de potássio, cefepime, morfina. O fentanil, né? A gente faz a diluição em soro fisiológico ou glicosado, tá? Não tem relatos de solução incompatível. A estabilidade dela é 48 horas em temperatura ambiente, ali em torno de 22 graus. Ela é compatível na mesma seringa com midazolam, atropina, escopolamina, heparina, tá? Metoclopramida, prometazina. Incompatível na mesma seringa, não tem nada descrito em literatura. É compatível em via Y com a medarona, dopamina. Incompatível em Y com azitromicina e fenitoína. A furosemida, ela pode ser diluída em soro fisiológico ou glicosado, não tem descrição sobre soluções incompatíveis, né? A estabilidade dela é 24 horas em temperatura ambiente, compatível na mesma seringa com dexa, metazona e heparina, incompatível na mesma seringa, né, com metoclopramida, tá? A compatibilidade dela em via Y é com a epinefrina e incompatibilidade com a amiodarona. O gliconato de cálcio, ele não é necessário, né, diluir, e caso a infusão for direta, administrar em 10 minutos. Então, a gente faz uma administração bem lenta, tá? A administração, a estabilidade dela pode ser feita em 24 horas, em temperatura ambiente. Ela é compatível na mesma seringa, com apenas um fármaco. A incompatibilidade na seringa, geralmente, é com o Plasil. A compatibilidade com heparina, hidrocortisona, incompatibilidade com ampicilina, fluconazol. A heparina diretamente, ela, em relação à diluição, né, você usa uma ampola em 50 a 100 ml de solução fisiológica ou glicosada por via endovenosa, diluir 2.000 a 40.000 unidades em 1 ml de soro fisiológica para infusão contínua, tá? Incompatibilidade dela, Ringer e soro glicofisiológico, tá? Estabilidade 24 horas em temperatura ambiente, compatibilidade na seringa com alguns fármacos, né? Incompatibilidade também com alguns, compatibilidade em relação a Y, a via Y, a aminofilina, e incompatibilidade, por exemplo, com a amiodarona. A hidrocortisona, a gente dilui geralmente de 100 até 1.000 ml de soro glicosado a 5%, soro fisiológico ou soro glicofisiológico, né? A estabilidade dele, quando diluído em água, né, para injeção, você tem uma estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente ou sobre refrigeração. Se ele for diluído em glicosado a 5%, ele é estável 6 horas, tá? E se for em soro fisiológico, ele é estável 24 horas em temperatura ambiente ou refrigeração.
O Plasil, né, você vai usar uma ampola, geralmente em via intramuscular ou endovenosa, não é necessário diluir, mas se diluir uma ampola, né, em 50 ml de solução fisiológica ou glicosada, tá? A estabilidade dele é de 24 horas em temperatura ambiente. Em relação ao midazolam, a gente, caso necessário, pode diluir em solução fisiológica ou glicosada, incompatível em Ringer, tá? E a estabilidade dela, ela não tem, é necessário fazer o uso direto, tá? Uso imediato. A morfina, a gente faz a administração endovenosa, basta diluir 10 miligramas em 20 ml de água. A solução compatível é o soro glicosado, Ringer, né? Incompatível com soro fisiológico, tá? Estabilidade não é descrito em literatura. A norepinefrina, você sempre vai diluir em 250 ml de soro glicosado, a estabilidade é 24 horas em temperatura ambiente, é compatível na mesma seringa, né, que é da heparina. O tramadol, a gente dilui cerca de 100 miligramas em 100 ml de soro fisiológico, glicosado, tá? E em casos de infusão contínua, a gente pode diluir no máximo 500 miligramas em 500 ml, né? Para a gente ter, então, essa concentração de 100 miligramas por 100 ml, a cada 100 ml, tá? Não tem estabilidade, o uso é imediato. E aí eu coloquei daquele manual que eu mostrei para vocês um pouquinho, só alguns exemplos, né, como por exemplo a epinefrina, que a gente já viu, né, a solução, como ela é diluída, se pode ser diluída ou não, quais são as possíveis reações adversas relacionadas a ela, né, a aumentar a rigidez e tremores, né, isso pode acontecer. A repetição também pode causar os danos nos tecidos quando a gente injeta. Eu botei a morfina também, que eles falam sobre a estabilidade dela em temperatura ambiente, diferentemente do que eu encontrei em literatura, mas ele explica como tem que ser a concentração dela para ela apresentar esse processo de estabilidade. O tramadol, a mesma coisa, né? Como funciona, em que você pode definir, quais são as reações adversas, a dipirona, a escopolamina. Eu já enviei esse material para vocês darem uma olhadinha. A bromoprida. E aqui a gente coloquei uma tabelinha de diluição desses medicamentos, reconstituição, rediluição, tá? Por exemplo, a gente tem aqui a furosemida, que ela vai ter as vias de administração, o tempo, o uso dela, né, tem que ser imediato ou não, a hidrocortisona, se ela é reconstituída, em que ela vai ser reconstituída, né, qual é o volume que ela vai ser reconstituída, se tem incompatibilidade e possíveis efeitos colaterais desses fármacos, tá? Por exemplo, a minofilina é uso imediato, a reconstituição dela vai depender da concentração, então varia de 20 a 60, né? Incompatibilidade com metilprednisolona, morfina. E efeito colateral, por exemplo, é a frequência superior, se a frequência é superior a 80 batimentos por minuto, não administrar a dose e comunicar, tá? Eu deixei isso aqui de alguns outros como material consultivo para vocês terem. Eu acho que vocês estavam perguntando, né, mais cedo, onde vocês encontravam. Estou deixando aqui, gente, eu acho que acabou. Queria agradecer muito, muito a paciência de todos vocês, terem dedicado o final de semana de vocês, abdicado, né, das suas famílias, do seu dia, em que vocês poderiam estar fazendo uma série de coisas, mas vocês se dedicaram a estar aqui, se prontificaram a querer aprender, né, ter essa sede de conhecimento. Isso faz muita diferença enquanto profissional, né? Então, isso é o que vai tornar vocês diferente de todos os outros profissionais. Então, conhecimento não ocupa espaço, eu acho que é muito isso na nossa vida, e a gente sempre tem que estar focado no nosso objetivo, na nossa meta. Como eu disse lá no início, né, da apresentação, eu quero muito realmente agradecer, espero de
todo o coração que vocês tenham gostado da apresentação, que eu possa ter passado de uma forma mais didática possível tudo que eu me prontifiquei, que eu consultei, que eu estudei, que eu preparei essa apresentação com muito carinho para vocês, tá? Deixo aqui também o recado, né, do CRF para vocês seguirem lá, o arroba do Instagram, a rede social do Facebook, a minha rede social também lá no Instagram, tá? Se vocês quiserem lá postar foto do dia de hoje, me marcar, sinta-se à vontade, vai ser muito bem-vindo, vou ficar muito feliz também. E é isso, gente. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Na apresentação tem o meu e-mail, podem fazer contato pela rede social também, se vocês precisarem, tá? A gente está aqui muito para ajudar e espero ter contribuído, espero que esse tema seja de relevância para estudos e também para a prática profissional de vocês no dia a dia, e que vocês possam ter absorvido o máximo e retribuir e também partilhar essas informações que vocês aprenderam hoje, e eu pude também aprender muito com vocês, tá? E é isso, obrigado, gente. Nós é que agradecemos, professor. Obrigada por toda a dedicação, pela aula, por toda a sua trajetória. Obrigada pela companhia. Obrigada aos colegas também. Um bom final de semana a todos, viu? Obrigado. Obrigado, gente. Bom final de semana, tá? Muito obrigado. Tô olhando aqui os comentários. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Foi maravilhosa a aula Que e bom. parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado mesmo. Terezinha, a aula vai ficar disponível sim, eles vão colocar no YouTube, tá? Gente, eu vou encerrar aqui. Dani, obrigado por todo o suporte, por estar aí de manhã me ajudando demais, tá? Quero te agradecer de coração, tá? Imagina, é um prazer. Foi um prazer acompanhar a aula, aprendi muito. E eu que agradeço, imagina. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Viu? Tudo de bom aí para você. Obrigado. Que tenha sempre muito sucesso. Obrigada. Obrigado.